Olá, surprise! Aqui estamos nesse meditando, mesmo quando não estamos mais em quarentena. Hoje marca o primeiro dia do final da quarentena aqui na França. Seria mais do que quarentena, porque passamos 2 meses trancados em casa, não podendo muito sair para fazer compras, atravessar a rua, andar 1 quilômetro, 1 hora, mas não muito mais do que isso. Há 2 meses que não temos reunião cultos na nossa igreja, é proibido e vai continuar sendo proibido durante ainda um tempo, talvez 3 semanas. Eu gostaria então de citar hoje Romanos capítulo 2, verso 1. Se você pensa que você pode julgar o outro, você se engana. Se você pensa que você pode julgar o outro, você se engana. Imaginamos uma história agora, verídica, de um rapaz que sequestrava jovens, que os levava para casa, que fazia tudo que você pode imaginar com esses jovens, depois os matava, cortava a cabeça desses jovens e as colecionava num grande congelador em casa. Alguns desses jovens também sofreram atos de canibalismo. Esse homem foi condenado, você pode imaginar, muitas prisões perpétuas, talvez uma prisão perpétua para cada vítima, e nos conta, então, que na prisão esse homem foi ver um capelão um dia e disse que queria se converter, queria pedir perdão pelas vítimas que ele havia feito, pediu para ser batizado na prisão e começou a frequentar as reuniões cristãs nessa prisão. Essa história, o final dessa história, não é muito feliz para a gente. Nós não estamos muito felizes em ouvir. Não é o vírus, são os pólens da vida. A gente fica. Nos perturba um pouco essa história desse homem e do perdão desse homem. Imagine que esse homem que fez tanto mal, agora os seus pecados são perdoados, a sua alma foi completamente purificada e o seu passado esquecido. Porque a graça opera para essa pessoa da mesma forma que para mim e para você, que não fizemos coisas tão terríveis. A gente ouve sempre aqui as pessoas dizerem, as pessoas que sofreram algum tipo de justiça, dizerem: nós não perdoamos jamais. Jamais. Eu não perdoo nunca. A boa nova é que Deus perdoa sempre. Cada vez que alguém faz aquela mudança de direção, que é a tradução para conversão em grego, na Bíblia, cada vez Deus perdoa, a graça perdoa. Que a graça perdoe um monstro como esse homem que matou tantos jovens e que cortou a cabeça desses jovens, isso para a gente é uma coisa absurda. A gente não consegue entender. Imaginemos que Deus, ao invés de dizer amai-vos uns aos outros, perdoai-vos reciprocamente uns aos outros, imagine que ao invés de dizer isso, Deus diga: se vocês conseguirem pular da terra até a lua, vocês serão salvos. Eu vou deixar vocês entrarem no meu paraíso. E eu consigo pular 1,5 metro e você consegue pular 2 metros. Ou o contrário, eu pulo 2 metros e você só 1,5 metro. Comparada a distância entre a Terra e a Lua, 1,5 metro, ou 2 metros, ou 3 metros, ou 5 metros, ou menos metros, ou mesmo 100 metros, é exatamente a mesma coisa. Nós julgamos porque nós comparamos pensamos que Deus compara o meu pecado com o do outro. Mas o meu pecado e o seu pecado não é comparado com o pecado daquele homem que matou dezenas de jovens. O meu pecado, o seu pecado e o pecado dele é comparado à justiça de Deus, à santidade de Deus. Comparado à santidade de Deus e à justiça de Deus, um pecadinho ou um pecadão é exatamente a mesma coisa. Porque se fosse comparado ao meu, é claro que eu sou uma pessoa bem melhor do que um cara que mata dezenas de jovens. Os efeitos do pecado na vida daquele homem serão terríveis. Mas os efeitos do meu pecadinho na minha vida também é terrível. Porque, de qualquer forma, o salário do pecado é a morte. Diante de Deus, nós somos todos iguais.
Não sei se você conhece a história do filho pródigo, descrita em Lucas, numa parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15. E nessa história, nós temos um filho que vai embora, que pega a herança, que pede a sua herança e vai embora da fazenda, e que vai gastar o seu dinheiro com prostitutas, com jogos, com todo tipo de miséria que a gente pode encontrar no mundo hoje, que já existia naquela época. E quando ele não tem mais nada, ele está comendo comida de porco, ele decide voltar para casa. E quando ele volta para casa, o pai faz uma festa. E lá a gente descobre uma coisa muito interessante, que o filho que ficou em casa também era bem parecido com aquele que foi. Por quê? Porque ele vivia em casa, filho, pensando, na mente dele, ele era um escravo, um servo. E ele não acreditava que aquilo que o pai tinha dado para ele lhe pertencia. Tanto o que partiu quanto o que ficou precisa da graça de Deus. Um certo homem matou alguém, roubou, e no país dele, no lugar onde ele vivia naquela época, eles matavam pessoas que faziam qualquer coisa errada assim. Ele não tinha mais tempo de pedir perdão à pessoa que ele havia feito assassinado, porque a pessoa estava morta. Não tinha tempo de pedir perdão a toda a família, nem à população do bairro onde ele morou. Mas ele decidiu de pedir perdão à graça de Deus. E você sabe exatamente o que a graça de Deus disse àquele homem? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus perdoando aquele ladrão, aquele bandido que estava sendo crucificado com ele. O homem não teve tempo de ser batizado, nem de frequentar uma missa ou de ir à igreja, ao culto da igreja evangélica protestante, não teve tempo de ir à escola dominical, nem teve tempo de ler a Bíblia, porque o Novo Testamento nem havia sido escrito ainda. Mas Jesus disse: você vai estar comigo hoje mesmo. Não temos o direito de julgar, só Deus tem. Primeiro, porque não somos Deus. Tá? E segundo, porque a gente também não conhece o passado da pessoa e não conhece o futuro. Quem poderia imaginar que aquele homem que não sabia falar direito ia se tornar um grande líder que ia libertar o povo do Egito? Um príncipe que se transformou em pastor de ovelhas e que se transforma agora, que Deus vai transformar em príncipe libertador, salvador do povo. Deus somente conhece o passado e o futuro das pessoas. Deus somente pode perdoar, assim como pode julgar também, mas ele não julga, ele perdoa. Ele prefere perdoar do que julgar. Não importa quantos metros você consegue pular, mais ou menos, mais do que o outro ou menos do que o outro, isso não tem importância alguma. Deus vai te julgar se você preferir ser julgado por Deus. Mas se você escolher o caminho do perdão, a graça te perdoa sempre, todos os dias. A graça vai te perdoar. Porque a graça está aí para isso. E para transformar você, para que você não precise estar caindo no mesmo buraco. Não faz sentido ficar caindo no mesmo buraco. Que Deus possa nos ajudar nesse novo tempo, e se você ainda está em quarentena, Deus possa te ajudar a olhar somente para Jesus. Não olhe para o outro. Ore pelo outro e olhe para Jesus.